Muito bem, meus irmãos, mais um vídeo aqui do Clube de Canais. Nós vamos entender de uma vez por todas sobre a imigração, que acontece em grande escala para a Europa, para os Estados Unidos e principalmente, a gente sabe, por pessoas árabes, muçulmanas. Vamos entender por que os países aceitam, como é que isso acontece, os problemas que essas imigrações têm causado, principalmente na Europa, também nos Estados Unidos. Vamos entender tudo isso agora. Eu vou colocar já aqui o vídeo com o professor Roque, que ele vai explicar bem direitinho. E eu vou somente aqui passar alguma opinião a mais, tá? Algum toque a mais, mas ele já explica muito bem. Vamos lá, eu fiz alguns cortes também aqui na fala dele. Porque tem uma regra aqui que não falei, as pessoas não vão entender. É um axioma isso. Quanto maior a renda, menor é a taxa de fertilidade. Certo. Quanto mais renda você tem, menos filhos você vai ter. É doido isso, né? Por quê? Você entende? Claro. A realidade, né? A renda, eu digo, educação, ensino, acesso à informação. Você entende o quanto difícil é isso. Então você se controla, você se planeja. Você tem dinheiro pra controlar. Você faz isso direito. Pra planejar, né? Como é que um país que começa a ficar muito rico, ou que é muito rico, vai manter a sua taxa de fertilidade? Então, ele fala até que é um axioma e também por quê? Porque quando o país ele se torna muito rico, ele vai ter uma taxa de fertilidade menor. Isso a gente vê em todos os lugares, né? Normalmente as pessoas mais ricas têm menos filhos do que as pessoas mais pobres. E quanto mais um país vai se desenvolvendo, menos filhos as pessoas vão tendo. Isso a gente vê no Brasil. Se você olhar 30 anos atrás, o número de filhos que as famílias tinham eram muito maiores. Então, os países, quando começam a ter uma taxa de fertilidade menor, isso é ruim, porque a população ela começa também a envelhecer. Então, para que se mantenha um ritmo de desenvolvimento, é necessário que se tenham mais pessoas. E a melhor forma que eles encontraram, o professor vai explicar aqui. Presta atenção. Só tem um jeito, que é a fórmula americana. Qual? Imigração. Imigração. Isso. Abre as portas e deixa o resto vir. Então, para fazer com que aumente o número de pessoas, claro que é. Nos países, eles fizeram a imigração. Vocês estão entendendo? Também é um motivo econômico, tá? A imigração na Europa não foi somente, eles querem ser bonzinhos. Não, é porque era necessário, tá? A gente tem que entender as coisas sem paixões. Vamos seguir. E tem a questão da identidade, do confronto cultural. Vamos aceitar receber essas pessoas. Tem todos esses temas políticos. Tem aqueles cálculos, né, que o pessoal faz que não sei em quantos anos a Alemanha não vai ser mais a Alemanha. Isso. E aí essa mistura cultural também tem tudo a ver com a geopolítica. E esse é um conceito que vale a pena eu explicar. Que existem dois tipos de amor. O amor herdado e o amor adquirido. O amor herdado é o amor que você sente pelos seus pais. Você não escolhe. Você não vira a corda assim, né, como a sua esposa, em algumas partes do mundo. O marido. Você vira, nossa, gostei, que pessoa incrível, tal, eu vou ficar com ela. Esse amor é adquirido. Você escolheu. Os seus pais, você não escolhe, você não fica fazendo compras, né? Procurando, aquele ali parece legal. Você herda. A nossa relação com a terra é igual. Presta atenção que ele vai falar que isso é muito importante. O lugar de onde você veio. Certo. Você pode mudar de nacionalidade. A sua relação do Vilela com a República Federativa do Brasil é diferente com a relação que você tem com a terra do Brasil. A terra que você fala o quê? O lugar de onde você veio. Tá. Então tá aí, é isso que ele fala, né? Então essas pessoas que estão imigrando, indo para a Europa, para os Estados Unidos, eles têm essa ligação com as nações, com a cultura, com as religiões daqueles povos das quais eles saíram. Mesmo que ele tenha saído fugindo de uma guerra, de uma situação difícil, existe essa ligação cultural
que ela não é perdida. Vamos seguir. A cidadania, nacionalidade, você muda de nacionalidade. Você adquire um novo amor. Eu quero ser francês agora. Você muda pra lá. Mas você não apaga o lugar de onde você veio. Que é o quê? Você nasceu aqui. Exatamente. Isso te marcou, te moldou. Te trouxe uma característica cultural. Te trouxe um laço com a terra. Tá vendo aí? Já falou, vamos seguir, né? Pra gente fazer um vídeo. Tem muita coisa pra Mulher falar no aqui. Afeganistão, ela é presa porque ela traiu o marido. Não, porque o marido, ela desonrou. Então, se uma mulher, por exemplo, no Afeganistão, ele não fala aqui, mas se uma mulher for estuprada em alguns países muçulmanos, ela é presa. Tá entendendo? Honrou o marido, então ela vai ser presa e vai ser morta por isso. Aí você fala, não, isso é muito absurdo. Devemos nós ficar calados e não fazer nada porque é a cultura, porque são as ideias deles, ou devemos nós fazer alguma coisa para ajudar esta mulher? E aí você imagina isso, a gente aqui no Brasil tendo esse pensamento, né? Intervir ou não, assim, a gente sempre se questiona. Agora, você imagina isso se você mora na Europa, se você mora nos Estados Unidos, em uma cidade que tenha muitos imigrantes, que isso começa a se tornar realidade e a moldar a realidade que você está vivendo. Isso está no centro das discussões da política internacional, das relações internacionais. Quando que é justificável, quando que é aceito você interferir na vida do outro para colocar aquilo que você acredita? Aí alguns vão falar assim, nunca. Aí eu vou falar, cuidado. Olha só. Porque existia escravidão e alguém teve que virar e falar assim, isso tá errado e eu vou lutar por isso e eu vou lá me juntar com aqueles e vou acabar com a escravidão. Ou seja, ele dá um exemplo muito forte, que é o exemplo da escravidão. Porque alguém vai dizer assim, não, mas é a cultura deles. É o pensamento, é assim que funciona? Então a escravidão foi exatamente isso. Era a cultura. Era normal escravizar. Era o padrão. Mas alguém refletiu na situação e disse, opa, isso aqui está errado. Eu vou lutar contra isso. Então, ser contra a escravidão, que hoje parece ser uma coisa muito simples e que todo mundo naquele tempo era você ir contra tudo que a sociedade queria. Por quê? Porque você ter um escravo era bom. O cara ia trabalhar para você e você ia ter todo o lucro do mundo e ele não ia ter nenhum direito, nem o de viver. Então, vamos seguir. Porque você tinha um valor que acreditava que aquilo era errado. Os valores mudam. E se nós não lutarmos para trazer aquilo que a gente acha que é o mais justo, a gente pode ser conivente com atrocidades. Então, essa discussão é a discussão da intervenção. Seja por direitos humanos, seja por, sei lá, tecnologia, seja por coisas que vão afetar. Então você já entendeu por que há imigração. A imigração ela ocorre por causa, né, da necessidade dos países de continuarem a taxa demográfica, ou seja, a população ela precisa crescer. Nenhum país do mundo se sustenta se não crescer. Obviamente que não pode crescer demais, como estava acontecendo com a China, mas também não pode crescer de menos. E aí a China também ela acaba com a política do filho único, que eu ia até falar aqui, mas não vou falar porque vai demorar. Mas foi por isso que a China acabou com a política do filho único, porque a população tinha parado de crescer. E isso não pode acontecer. Então os países aceitam a imigração também por causa disso, tá? A todo mundo. Existe um interesse dessas nações. Obviamente que isso causa choques na sociedade, mas a gente tem que analisar a coisa, como eu falei, sem paixões. Há um interesse dos países em mão de obra barata, né, como acontece nos Estados Unidos. Então eles não querem que invada tudo, que encham tudo, mas também precisam sim que essas pessoas continuem vindo. É um tema difícil, as opiniões são controversas, a gente tem que olhar para ele sem paixão, sem julgamento, a gente tem que poder discordar, se falar assim, eu acho que tá errado intervir, eu falo, respeito, Vilela, só que eu tenho um outro argumento, eu acho que tem questões que a gente
não pode ficar calado diante de atrocidades. Porque senão a gente é conivente. E as transformações históricas do mundo vieram com pessoas dispostas a lutar por coisas que elas acreditavam que era contra a norma. Se escravidão era a norma, alguém um dia virou e falou assim, não, chega desse negócio. Vou lutar contra isso. Olha só, meus irmãos, que quando eu ouvi essa frase, eu me lembrei de algo muito importante, né? Que o próprio Messias, ele fez isso, tá? Ele foi contra muitas normas de sua época. Só para você refletir nisso, tá? Vamos seguir aqui. A geopolítica, ela trata desses embates, do amor herdado com o adquirido. Globalização, amor adquirido. Nacionalismo, Então, amor herdado. mas como que... É legítimo eu, na minha casa, não querer dividir o meu espaço com alguém que pensa diferente de mim? Na minha casa, O que eu não posso fazer? O que é ilegítimo? Eu odiar aquele que é diferente de mim, ou querer exterminar, ou querer destruí-lo. Isso é ilegítimo. Agora, eu dizer que eu não quero no meu espaço aquele, é legítimo. Você fala, não, mas é que ele tá desesperado. Aí você tem que botar isso na balança. Pô, eu vou deixar o desesperado ali do lado de fora. Então, é outro ponto interessante, pessoal, que existem sim aquelas pessoas que estão fugindo da guerra, que precisam de um amparo. Mas ele vai explicar, vai deixar entrar todo mundo? Como é que faz? Olha só a explicação dele. Fora. Mas, por exemplo, a gente lida com isso todos os dias nos nossos faróis aqui em São Paulo. Todo semáforo você tem alguém pedindo alguma coisa. Você dá para todos, em todos os semáforos? Ou você escolhe, você dá um por dia, ou você dá um por semana, ou você dá para aquele que te comove, que te toca. Entendeu? É complicado isso. Eu entendo o problema do outro lado. Por isso que o mundo é assim. Porque as pessoas, elas olham das coisas de um jeito simplista. Não, tinha que ser assim, resolveu. Não, senão não seriam problemas do mundo. São problemas do mundo exatamente porque não tem uma solução simples. Resolveu. Por isso que o mundo é assim. Só para a gente concluir, né? Escuta de novo só esse finalzinho aqui. Sim. Porque as pessoas, elas olham das coisas de um jeito simplista. Não, tinha que ser assim, resolveu. Não, senão não seriam problemas do mundo. São problemas do mundo exatamente porque não tem uma solução simples. Tá vendo aí, meus irmãos? Então, é isso, né? Existe a necessidade das nações, existe o problema, né, do choque de culturas, existe também a necessidade de ajudar pessoas que realmente precisam. Então, são 3 fatores que influenciam diretamente na questão da imigração. E ele termina aí com chave de ouro quando ele diz, né, que os problemas difíceis não têm soluções fáceis. Então, se alguém diz, não, deixa todo mundo entrar, resolveu. Ah, não deixa mais ninguém entrar. Assim que é o certo, assim que resolve. Se o problema fosse fácil, não seria uma solução simplória. Que se o problema não fosse fácil, não seria uma solução simplória que iria resolver. Então, o problema, quando ele é complexo, ele exige análise e reflexão. Então, analisem isso, né? Quando você ouvir falar da questão dos imigrantes, que existem muitos fatores envolvidos, tá? Não é somente alguém quer entrar aqui, entra, não entra, deixa, não deixa. Não se resume a isso, né? Nem sempre todo mundo que está como imigrante são pessoas com má índole, ou nem todos também são pessoas de boa índole. É uma questão complexa, tá bom? Então, só para que você tenha essa visão mais ampla, mais, vamos dizer assim, mais acertada, né, do que é a imigração. Valeu, meus irmãos. Muito obrigado e, se Deus quiser, estaremos aqui até um próximo vídeo também no nosso clube de canais. Valeu, meus irmãos.